Então, boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. Como a gente hoje, o nosso músico não veio, nós vamos usar a tecnologia aqui para poder a gente cantar a nossa música do Padre Germano e fazemos a leitura da abertura. Pode ligar para mim aqui, Regina? Só um botãozinho liga e desliga. Aí. Isso. Pode aumentar mais um pouquinho. Aí, tá bom. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Pode. Você vai, não sei se você vai querer usar o projeto. Não vou usar. Bom, vamos agora, meus irmãos, fazer uma leitura de uma mensagem do livro Ceifa de Luz, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. O Espírito é o Emmanuel. E a mensagem diz assim: indicação fraterna, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Está em Pedro, capítulo 4, versículo 10. Este caminho para o necessário burilamento, trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. O amor encerra em si as leis do universo, e tudo que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Aceita desse modo, no sacrifício, a mais alta norma de ação. Não fujas dos encargos que a sabedoria da vida te entregou. Acima de tudo, promove-te servindo ainda mais. O suor do trabalho confere experiência. A lágrima da aflição acende a luz no espírito. Quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Não fosse a prova e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. Nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla de novo a bênção do sol, na convicção de que o erro superado nos ensina indulgência, amolecendo-nos o coração, a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos semelhantes.
mesmo nas crises que te estrangulam a sensibilidade, seja fiel ao ideal de servir e não esmoreças. Não espere por descanso eterno, quando não tiveres a paz dentro de ti. Haja o que houver, não te interrompas na tarefa em execução para ouvir sarcasmo ou censura. Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada. E conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando a cada momento que, assim como o fruto fala da árvore, o serviço é a testemunha do servidor. Bom, meus irmãos, a nossa mensagem, nos traz aqui uma reflexão da gente compreender que buscamos a felicidade e para que a gente possa chegar um dia a alcançá-la, a gente vai passar por sofrimento, vai passar por dificuldade, vai doar amor, vai acolher as pessoas. Isso tudo faz parte do nosso trajeto, da nossa caminhada de evolução. Então, que a gente não esmoreça. Às vezes, a gente sofre uma injustiça ou uma ingratidão. Eu não vou fazer mais para ninguém. Não pensemos isso. Porque o nosso dever é servir sempre. Porque nos momentos de aflição, o que mais a gente pede a Deus é o socorro. E Deus envia, na maioria das vezes, os encarnados para nos acolher, para nos ajudar. Então, que a gente tenha essa empatia, que a gente continue aproveitando as oportunidades que Deus oferece de fazer o bem ao próximo. Porque só assim teremos a paz no coração e a felicidade eterna. Vamos agora, meus irmãos, elevar o pensamento a Deus e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia que Ele nos concedeu, por mais uma oportunidade de termos vivenciado esse dia, com alegria ou com dificuldade, mas serviu de experiência mais uma vez. Obrigado, Pai, por abrir essas portas para nos acolher, encarnados e desencarnados. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua casa. Obrigado, Mestre Jesus, por estar conosco e por nos ter deixado tantos ensinamentos. Agradecer também a Padre Germano, nosso mentor, agradecer a espiritualidade amiga, incansáveis mensageiros de Deus, que cuidam de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Meus irmãos, que Deus os abençoe e dê cada vez mais vontade de fazer o bem. Pedir a espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo possa envolver, inspirar, intuir o nosso querido irmão Túlio Márcio, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquilo que a gente precisa colocar dentro do coração. E assim, Pai, agradecidos pela essa oportunidade, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a reunião e agradecer ao nosso irmão mais uma vez. Muito obrigado, meu irmão, por estar aqui colaborando com a gente, doando o seu tempo e o seu aprendizado para que a gente melhore um pouquinho mais. Fique à vontade, a casa é sua. Quando tiver os 5 minutos, você me fala, tá? Tá. Tá bom? Pelo relógio, Tá. 15, 10 para 9, é o horário que a gente costuma acabar. Combinado. Bom, uma boa noite para todos nós, né? Boa noite. Meu nome é Túlio, eu sou lá do Movimento Espírita de Bangu, lá do nosso Grêmio de Propaganda Espírita Luiz Amor. E é a primeira vez que eu estou vindo nessa casa, né? Através de um convite feito. E o assunto da noite de hoje, nós vamos tratar de um assunto lá do Evangelho, que é do capítulo 5, tá? Esse capítulo 5, quem teve a oportunidade de dar uma estudada nesse capítulo, Kardec trata dos bem-aventurados aflitos. É o capítulo 5 todo. Mas o ponto da noite de hoje, ele foi escolhido, né, por mim, até porque a gente entendeu que ele tem uma relação com o nosso dia a dia, que ele trata dos tormentos voluntários, né?
E quando a gente pega esse capítulo, o item 23 desse mesmo capítulo, a gente vai começando a dar uma estudada, e é bom que o Evangelho, que quando a gente vai estudar ele, ou vai lê-lo, é bom que a gente sempre fazer uma realidade, trazendo ele para uma realidade da nossa vivência do dia a dia, porque essa é a proposta do Evangelho, né? E eu sempre gosto assim, traz ele para o contexto atual, e aonde esse contexto atual, aonde esse capítulo tem tudo a ver, né? Então, se tratando que é tormento voluntário, e eu também trouxe um livro aqui, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, tem um marcador de livro, vou pegar aqui, calma aí, para não fugir, dá licença. E eu também trouxe um livro da Joana de Ângeles, que ela fala sobre conflitos existenciais. É um livro muito interessante, porque a Joana, ela trata aqui nesse livro dos alguns conflitos, que ela dá o nome, que são conflitos, que são os mais gerados na humanidade ultimamente. Obrigado. Mas ela começa a narrar aqui nesses tormentos, né? Nada mais, nada menos. A gente começa a entender quem é o gerador de tormentos. E por que ele é gerado tormentos? E se a gente for parar para perceber, então, que os tormentos, nada mais, nada menos, eles não se apresentam em matéria que não pensam e que não sente e não que registra. Isso quer dizer que nenhuma matéria-prima que não tem o poder do discernimento, do pensamento e da vontade, aquele tormento por hora não se instala. Então, para afirmar então que os tormentos, eles fazem parte das relações das pessoas que pensam, que articulam, que desejam, que premeditam, que planejam, que sente. Então, esse é ali que vai bater o tormento lá. E quer dizer, então, que o tormento não dá em matéria, não dá em parede, não dá em madeira, não dá. Esse tormento ele vai bater justamente em nós. Nós somos aonde aqueles seres que manifestamos as nossas vontades, os nossos desejos. E aí, ligado nesse ponto da Joana, e ligado no ponto do Evangelho aqui, ela diz que nós somos dotados também de um outro fator muito interessante diariamente. Nós somos chamados a fazer escolha todos os dias. E cada dia que passa, não tem um dia que não passe, uma hora que passe, que a gente é chamado a tomar decisões. Todo ser humano, diariamente, faz escolhas e toma decisões. A questão toda não é essa questão das escolhas e tomada de decisões. A questão toda para se pensar qual é o espaço que eu estou dando para que essas escolhas venham a tomar a frente na hora que eu sou chamado a tomar uma decisão. Se por acaso essas escolhas eu dou espaço à minha ansiedade, eu dou espaço à minha precipitação, eu dou espaço ao meu movimento, porque alguém está mandando que eu faça a escolha e que na qual parece que o meu discernimento não é consultado, a minha decisão não é decidida, e aí eu fico às vezes tomando decisões porque alguém pediu que eu tomasse decisão. É obviamente que nós influenciamos de pessoas, como pessoas também influenciam nós para tomar decisões. Principalmente quando a gente está vivendo em grupo. Que a maior dificuldade de conflito é estar em grupo. Porque é justamente ali o grande exercício. A gente tem que estar lidando com diferenças, com opiniões diversas, com escolhas diferentes, e a gente tem que conviver ali com aquelas situações. Mas ali também é um grande aprendizado também, que faz a gente aprender a lidar com a palavra limite e respeito. E quando a gente não tem essa dificuldade de lidar com limite e respeito, pode ter certeza que ali já vai começar a se instalar um conflito. E desse conflito poderá também gerar um tormento. Por que ela diz que um conflito poderá gerar um tormento?
que esse tormento é algo que patologicamente já vem se instalando dentro da gente, e a gente fica com uma aflição tamanha, ou de resolver, ou deixar de resolver, ou dar espaço para o medo de resolver, e a gente tem que resolver. Quando a gente faz, então, aí fica naquela questão, e se eu errar? E se eu acertar? E se alguém me cobrar? Então isso começa a gerar um conflito, né? Um tormento. E existe, todos nós somos atormentados, tá? Todos nós somos atormentados. Só não é atormentado o espírito de primeira ordem. Por que o espírito de primeira ordem não é atormentado? Porque além de ser espírito puros, eles já vivenciaram essa experiência de tal forma, nada atormentam eles. Nada. Espírito de segunda ordem, já por serem espíritos bondosos, eles também já vivenciam, eles já vivenciam o equilíbrio. Então, tormento para eles também não existe. Mas espírito de terceira ordem, que somos nós ainda, é fato que o nosso grau de imperfeição ainda é tamanha. Ora erramos mais e acertamos menos. Mas a gente ainda está na tentativa. Nós estamos num processo de progresso, né? E o progresso ainda, ele não dá salto, né? Como diz o meu filho, progresso não é feito caldo de cana, que joga hoje e sai amanhã, no caldo sai na mesma hora. Não, ele é um caminho, é uma tentativa. Então, desses tormentos, ele começa a se instalar essas situações na gente, e quando a gente se percebe, a gente está vivenciando os tormentos que por hora geramos de consequências, ou aqueles tormentos que por hora deixamos de fazer, ou aqueles tormentos que por hora temos que conviver com aquela situação ali que por agora o outro produziu. Aí vai aquela questão para a gente pensar também na noite de hoje. Se tem tormentos, aliás, possivelmente tem pessoas atormentadas. Eu canso de dizer na relação de paz, né? Se tem filhos complicados, possivelmente tem pais também difíceis. Porque é muito fácil eu dizer que eu estou sendo atormentado por ele. Mas se a gente for perguntar também a ele na convivência para com Túlio, como é que eu ando também atormentando ele também? Nas minhas tomadas de decisões, nas minhas escolhas, nas minhas relações. Então, quando a gente diz que às vezes, né, eu tenho um vizinho tão atormentado, Túlio, você não sabe que o vizinho que eu tenho. Sim, provavelmente ele é atormentado ou você também atormenta ele? É uma pergunta para a gente pensar. Porque se a gente diz que o nosso vizinho é um atormentado, nessa afirmativa, quais são os elementos? A Joana não diz elementos, ela diz gatilhos. Quais são os gatilhos que eu ando acionando também para atormentar o outro? Porque existe entre o tormento e atormentado a tal falada sintonia. Sabe aquele vizinho inoportuno que aumenta o som bem alto? E você não é obrigado a ouvir o que ele está escutando? E ele entende que ele é o dono do quintal da rua. Sabe aquele vizinho intransigente que coloca os lixos na calçada do outro? Aí alguém deve estar rindo assim, Túlio, eu não faço isso. Que bom que você não faz isso. Mas se você também o faz, você tem que estar atormentando a paz do outro. Então a gente fica com muito cuidado quem é atormentado e quem está atormentando. Porque quem atormenta, não se percebe que naquele momento ali, como diz Joana de Anjos, eu estabeleço um laço de uma relação de afinidade fluídica com o outro que estou atormentando. E se o outro entra na sintonia com o Túlio, ele também vai me atormentar também. E fica uma verdadeira guerra nisso. Eu tormento lá e eu recebo tormento cá. Porque existe a questão daquele tormento, que a gente tem uma sutileza, né? E existe pessoas que têm uma certa habilidade, né? E aí tem que tomar muito cuidado com essas habilidades, né?
são pessoas especialistas dentro da sociedade que a gente está hoje para criar tumulto em tudo. Parece que elas viveram para tumultuar, porque elas também têm dificuldade em conviver com coisas certas, corretas. Então, tudo para elas vão dificultar tudo. E pode observar nos tormentados. São pessoas extremamente negativas, são extremamente pessimistas, são extremamente controladoras. E quando foge dela essas regras, elas começam a ficar num grau de irritabilidade. E dessa irritabilidade, elas começam a instalar, né, um sentimento de ataque. E existem pessoas também dentro do fator psicológico que eles são muito sutis. Eles irritam você numa sutileza. Ainda chega ao ponto de perguntar assim, você está irritado por quê? Elas têm a coragem de perguntar isso às vezes. A questão toda não é falar do outro. Então vamos entender que o outro será responsável pelaquilo que ele faz. Porque existe um fator que Jonas de Angelis diz aqui, ninguém vai pagar a conta do outro. Cada um vai pagar a sua conta. Isso quer dizer que, se eu ando dificultando, atormentando, você pode ter certeza, se está trazendo consequências que está trazendo, você em algum momento você vai ser chamado a colher isso. Porque, como diz a nossa Joana, cada um vai ser pedido conta do que foi dado conta. Então, se eu ando dando conta de muitos tormentos, perturbando situações desnecessárias, né? Então vai aquele ditado, se eu não posso ajudar, não tumultue. É uma regra muito básica, né? Mas é uma regra tão básica, Túlio. Por que as pessoas não fazem isso? Porque elas não conseguem fazer. Elas querem entender que elas também não conseguem, não podem ajudar. E ainda tem aqueles também que naquele outro tormento ainda. Aqueles que podem ajudar, têm poder para ajudar, têm condições de ajudar, e ficam no campo da neutralidade. Como tivesse, esse assunto não é comigo. E a gente está vendo o circo pegar fogo. Isso também é um tormento interno, porque você está vendo que o circo está caindo. E está deixando de acontecer. Onde você podia estar dando uma contribuição para minimizar a questão. Aí vai um outro ponto de um conflito que ela fala muito aqui, que ele gera um tormento, que é tal falar da maledicência. Obviamente, nós espíritas não somos fofoqueiros. Porque é uma palavra meio chula, né? Dizer espírita fofoqueira não bate bem, Túlio. O que é isso? Mas nós fazemos comentários, para ser um pouco mais suave, né? Fazemos comentários. Aí resta saber se o comentário que na qual eu faço, a gente vai começar a entender que o atormentado, ninguém muda ninguém. Não pense você mudar ele, porque quando ele só vai mudar quando ele achar que deve mudar. Essa presunção, fala assim, eu vou mudar ele com esse comportamento, você não vai. Mas não vai. Você ainda vai cansar, ainda vai se irritar muito. Porém, você tem que tomar um devido cuidado, até que ponto dessa relação que por hora você está com ele, você alimenta. Porque existe um combustível aí, que eu estou dando a palavra combustível, Joana dá o nome de gatilhos. Que esses gatilhos, aonde eu aciono a relação. Eu empresto meu ouvido para aquele que goste de provocar cisão e discórdia. E ele conhece aquele ditado? Ó, não conta para ninguém que eu vou te falar, tá? Por favor. Mas ele sabe que ele vai dizer para você, porque ele sabe que você vai propagar. Daqui a pouco a notícia chega de uma tal forma, chega de uma tal proporção, que toma amplitude, né? Então eu vou contar uma história aqui, que é um fato verídico essa história, tá?
e vocês vão achar até muito interessante, mas de interessante, tem interessante, mas não tem nada, que isso é um desastre total. Na nossa casa espírita, tem uma parte do atendimento fraterno, que acredito também que tem aqui também. E lá na nossa casa espírita tem reunião pública alguns dias da semana, e terça-feira lá eu estava no plantão no atendimento fraterno. Pois bem, então eu estava lá para atender a pessoa, e nessa feita, atendendo uma mulher, ela começou a me narrar uma experiência muito interessante que faz parte do tormento. Ela me contando da vizinha dela. Então, a todo momento na conversa, ela enaltecia uma terceira pessoa que não estava no ambiente da conversa. Isso para mim estava ficando preocupante, porque isso não é muito bom. Eu falei assim, vamos trazer o que está te trazendo aqui o atendimento fraterno, nesse espaço, nesse momento. Você está apontando muito a sua vizinha. Ah, mas a minha vizinha, você não sabe quem ela é. Começou a falar todos os adjetivos dela, todos. E eu me limitei a ouvir. Mas eu perguntei assim, vem cá, como tudo tem uma origem, tudo tem um porquê. Eu perguntei, mas por que você tem esse sentimento todo avesso com ela? Aí que começa agora, pasme para vocês entenderem a surpresa. Que na qual eu fiquei de queixo caído ao ouvir. Sabe por quê? Só quer saber bem a história? Eu tenho um pé de acerola na minha casa. Que a senhora, minha mãe, plantou há muitos anos esse pé de acerola, muitos anos. E ela falava assim, há muitos anos. Sempre deu muitas frutas. Porém, tem um galho lá que vai para o quintal dela. E esse galho, não sei o que acontece, moço, dá mais fruto do que do lado de cá. E eu estou ouvindo ela falar. Né? Tem coisas que a gente faz assim, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo. Mas é o tormento do outro. Não é o seu tormento. Porque, parênteses aqui, esse mesmo tormento, que é uma coisa tão banal, para ela não era banal. Porque, como diz Joana de Anjos, ela deu a dimensão que ela queria. Ela potencializou esse tormento do tamanho que ela queria do tormento. Pois bem, e eu estou ouvindo, eu falei assim, eu conversando comigo assim, será que eu estou ouvindo isso, gente? Túlio, você está ouvindo isso. Calado, deixa ela falar, Túlio. Aí ela falou assim, bom, aí eu dei duas sugestões para ela. Você já pensou na possibilidade? Aí eu perguntei, há quanto tempo tem isso? Ah, amor, já perdi meu tempo já com ela. Ela é uma vizinha antiga, muito antipática, eu não gosto dela. E eu falei, misericórdia. Daquele tormento ali me fez eu pensar que gerou-se um processo obsessivo de encarnado para encarnado. E ela nem percebeu isso, mas ela percebeu. Porque ela instalou e a outra também instalou com ela. Aí eu pensei, bom, eu vou dar algumas sugestões para ela. Porque justamente diante do tormento, quando a pessoa está conflitada muito, ela diz que quando você dá algumas alternativas para ela estancar isso, ela não consegue estancar porque ela cria resistência. Aí eu propus assim, pensa na possibilidade de cortar esse galho? Nem pensar. Foi minha mãe que plantou há 30 anos atrás. Eu falei, ixi, misericórdia, não tem possibilidade. Tem a possibilidade de você cortar mais cedo, colher essas frutas e doar para ela? Nem pensar. A acerola é minha. Mas ela falava assim, sabe? É minha, batendo no peito. Eu falei, Jesus do céu. Aí ela começou a instalar um outro sentimento bem manifestado. Essa minha bronca que eu tenho dela, você está vendo como é que eu estou, moço? Eu estou extremamente irritada, não estou? Olha minha pressão. Cada dia minha pressão abaixa, sobe. Eu já parei 100 vezes no hospital por causa dela. Ainda tem um detalhe, moço. Tem alguma coisa muito estranha comigo. Quando eu sou apresentado a alguma pessoa que tem o nome dela, aciona o gatilho da lembrança. E eu fico extremamente irritada. Eu falei, meu pai do céu. Aí eu fiz aquela pergunta básica para ela. Bom, vamos orar por ela, né? Quem sabe que ela merece uma oração? Orar? Aí não tem mais jeito não, moço. Não tem mais jeito. Falei, bom, todo mundo tem jeito. Mas mesmo assim ainda insistia ainda, né?
Ó, tem um nome aqui, coloca para fazer irradiação, né? Aí ela começou a escrever o nome de todo mundo dessa mesma família. Eram 7. Eram 7 que atormentavam ela. Para completar agora, ela tem uma rival dentro de casa, que é filha. Para completar, moço, é demais. Minha filha está apaixonada pelo filho dela, estão namorando. Agora, você imagina a situação. Eu falei, misericórdia. Agora mesmo que o caldo virou do popular dizendo, né? O tormento virou uma patologia. Pasme vocês por causa de uma cerola, hein? Aí eu ainda perguntei assim, você pode me dar essa listagem, né? Aí eu vi que eram 7. Em nenhum momento me teve uma intuição de perguntar assim, mas está faltando um nome aqui? Mais alguém? Sim, está faltando um nome aqui. O seu? O meu? Quem é que convive com ela? Quem é que é vizinho dela? Não sou eu, é a senhora. Há quanto tempo a senhora tem essa vizinha, minha senhora? 30 anos. Já pensou na possibilidade de se mudar? Lógico que eu não vou me mudar. É que se mude. Porque o tormentado também, ele não quer mudança, ele quer que o outro mude. Essa é as características do atormentado, né? Ele se coloca no papel vitimizado, ele é ele tá o lado popular, patinho feio, como diz meu filho. Todo mundo, ele é um coitadinho. Ele é a vítima do contexto. O outro é o algoz. Nesse atormentado e tormento, não tem vítima, não tem algoz. Existem situações que precisam ser estancadas nisso aí. Eu estou dando um exemplo de um pé de cerola. Eu vou dar um outro exemplo aqui para a gente entender do tal do medo. Que isso é um outro tormento nosso. Há 3 meses atrás, eu estava indo para Belo Horizonte. Eu estava na aeronave e eu estava indo para Governador Valadares. De Belo Horizonte para lá era uma outra. E eu estava na aeronave, na janelinha, sentado, fazendo a minha leitura silenciosa, na minha neutralidade lá, bem zen, tranquilo. E do lado de mim havia uma senhora portuguesa, com um crucifixo na mão de Santa Bárbara. Eu não me lembro disso, exatamente isso. Misericórdia. Aí o comandante falou assim, queremos comunicar a todos os passageiros que não se levantem, aperte o cinto, que iremos passar por um período de turbulência. Quando falou essa palavra, ela acionou um pânico dentro da aeronave. Ela começou a ficar nervosa, coitada. Natural, em parte até natural. Mas ela estava tão nervosa. E aí ela começou a olhar para nós, nós vamos morrer. Eu falei, nós não. Nós não. Nós não, minha senhora. Que nós o quê? Só segura a minha mão, segura em Santa Bárbara, que nós vamos encontrar com Jesus. Eu não quero encontrar com ele hoje. Eu não quero. A senhora que vá, porque eu não quero encontrar com ele. Nessa circunstância, eu não quero. E ela me atormentou. Aí alguém vai dizer assim, Túlio, ela te atormentou? Sim. Lógico que ela me atormentou. Essa conversa diz assim, não, o outro não me atormenta. O Túlio ainda não é perfeito. Mas o Túlio sabe o tal do autocontrole. Então ele tem que saber até onde o tormento do outro vai te atormentar. Eu tinha como sair da aeronave? Não tinha. Eu tinha como me levantar? Não tinha. Então eu tinha que bater ela, não tinha outro. Mas ela foi tão afirmativa, né? Coitada dela. Ela falou assim, não, moço, nós vamos encontrar com ele hoje. Eu falei, nós vamos encontrar como, minha senhora? Eu comigo assim, eu tenho certeza que ninguém morre. Como é que a gente vai encontrar com alguém, minha senhora? Mas eu pensando, falei isso para ela, né? E ela falou assim, segura aqui, que nós vamos encontrar com o Senhor Jesus hoje, que Santa Bárbara vai levar a gente. Eu disse, eu não quero. Eu não quero. Pode a senhora quiser, porque eu não quero. Conclusão. Eu estou contando isso porque eu não morri, né? Aí quando eu cheguei lá em Governador Valadares, aí eu falei, Túlio, faz um quebra-gelo com essa senhora, dá um abraço nela. Aí eu fui dar um abraço nela, falei assim, posso dar um abraço na senhora? Que bom, nós estamos em terra, né? Moço, é estranho, hein? Eu falei assim, eu sou estranho.
Aí eu falei, como é que eu ia dizer para uma senhora que ela que era estranha? Mas como é que a senhora que não é muito normal, gente? Dizer que a gente vai morrer para encontrar com Jesus em Santa Bárbara, terceira. Se a gente nem sabe se ia, se não ia. Mas é o pânico instala também isso. Ele é um outro conflito que a gente aciona o botão da precipitação, sem saber se vai ou não acontecer, se os fatos vão ocorrer ou não. Então isso também gera um tormento. E ela também dá um outro ponto aqui interessante. Para aqueles que têm dificuldade em dormir, uns têm insônia, né? Uns têm um sono mais leve, outro mais pesado. Outros têm sonhos atormentados. Aí ela fala assim, bom, diante dessas características noturna, vale a pena a gente pensar também qual é o nosso roteiro diurno. Isso quer dizer que, se eu tirei o meu dia diurno todo, atormentando a vida de alguém, provavelmente você não vai dormir em paz. Não vai. Por que você não vai? Porque no momento que você manifesta esse tormento para com o outro, você aciona um gatilho com você no canal de procura com o outro. E se aquele outro estiver na sintonia com você, que na maioria das vezes está, vai se tornar uma simbiose muito bonita. É o tormento com o atormentado. E aí, nesta hora, ambos vão respirar isso. E essa mesma energia, que por essa tormenta, aí uns têm dor de cabeça, outros não conseguem dormir direito, outros comem excessivamente, outros comem de menos, outros não interagem, outros ficam mais introspectivos. Então, cada um tem seus tormentos, né? Então, vamos entender, nós passamos por um período agora, pós-pandemia, que foi uma baita de uma experiência que humanamente todos nós o passamos. Ou tiveram passado pela experiência de morte na família, o Túlio também não foi diferente, passou também por essa experiência, foi muito complicado, foi. Demais, demais. Porém, a gente entendeu, e quando as pessoas pensam que você está dando a casa de espírita, e alguém fala assim, você é engraçado estranho, né, Túlio? Você enterrou 3 pessoas. Você está aqui dentro da casa de espírita trabalhando? Contribuindo? Eu falei, como é que você queria encontrar o Túlio? No quarto escuro? Chorando, melancólico? Ah, mas esse Túlio você não vai encontrar, não. Sabe por que esse Túlio você não vai encontrar? Porque eu não posso, não devo, eu não posso e nem devo me estabelecer com esse canal, porque eu vou entrar no outro tormento. Eu vou entrar em depressão. Eu vou entrar no campo melancólico. Aí alguém vai dizer assim, você na perda chorou, Túlio? Sim. Ou chorar faz parte de um processo. A questão toda, como diz a Joana, é como eu manifesto esse choro. Porque o choro também é uma outra manifestação de algum sentimento que, por algum motivo, pode estar muito adormecido em mim, ou é de mágoa, ou de raiva, ou de lembrança, ou de saudade. Como que eu vou manifestar? Não sei isso. Então eu prefiro chorar. Mas sabe como chorar? Se for essa relação de perda, principalmente, que isso é um outro conflito que a gente passa, que ninguém quer perder. Eu estava vindo para cá agora no trabalho, da cidade. Daqui a pouco alguém ligou para mim, até daqui da casa de espírito, me dando uma notícia de um conhecido que o marido desencarnou. E a criatura estava em pânico no telefone. O taxista não entendeu nada. Eu conversando com a companheira, uma amiga, por telefone, calma. E ela desesperada, coitada. Desde a cidade até para cá. Aí o motorista falou assim, moço, eu já estou ficando nervoso já. Essa conversa, assim, tudo bem, eu vou parar então com a conversa. Porque eu também não quero atormentar o senhor, moço. Juro por Deus. Esse é o cuidado que a gente tem que ter também. Se a conversa que você vai vivenciar, a experiência, vai trazer um reflexo de tormento para o outro perto de você, então não traga. Não compartilhe. Porque você não sabe como é que o outro vai lidar com isso. Esse é o cuidado que a gente tem que ter.
Quando a gente tem esse cuidado, a gente também está se colocando no lugar do outro, porque eu também não gostaria que fizesse comigo isso. Então, são tormentos que por hora a gente anda vivenciando. E eu narro aqui um outro tormento, que fala apenas a gente aqui também dividir um pouco desse tormento. Ela fala sobre o tempo. É o tempo que a gente passa, que a gente perde, que a gente desperdiça. Aí vai aquele parente desse tempo. Quantas reuniões mediúnicas que por acaso quem já participou, participa? Você ouve relato do espírito dizendo como ele perdeu o tempo dele. Como ele perdeu a oportunidade de ter feito e não fez. Agora já era. Agora o tempo passou. Porque o tempo passa. Então, se referindo ao tempo, me faz aqui pensar no termo da Joana aqui, que ela se refere a dois tempos. Ela se refere ao passado, que pode ser esse passado dessa mesma existência, ou um passado do pretérito. E pode ser também um outro tormento, que é o futuro. E que a gente está aqui hoje no presente, vivenciando situações, respirando situações, que tem hora a gente quer olhar para frente, naquele anseio de alguma coisa vai melhorar, de alguma coisa vai mudar, de alguma coisa vai renovar. A gente fica com esse anseio. O que vai ser de mim daqui a 10 anos? E aí, ao mesmo tempo, tem gente que vive assim. E também tem pessoas também que ficam vivendo também do passado. E se lamentando exatamente por que não foi feito. Por que aquilo não foi legal. Por que podia ter sido diferente. E nessas duas gerações, a gente está aqui no meio. É um outro tormento também. Porque ele nos impede a tomar decisões. E outro ponto ligado a esse tempo, que ele é muito comum a nós, que ela diz aqui, ela destaca muito aqui, é o tormento do medo. Como ele é um vilão para nós ainda. Ele é um grande vilão, esse medo. Ao mesmo tempo, eu já faço uma outra leitura do medo. Eu faço ele como termômetro para mim, como alerta, como cuidado, como cautela. Eu dou esse nome. Aí eu lembrei aqui de uma casa de espírita de senador Camará, que não vem um caso aqui agora o nome dela. Eu fui chamado para fazer uma palestra lá. E como eu já conheço essa rua, eu conheço essa casa, eu estou descendo a rua. Daqui a pouco me passa 3 caveirões. Eu falei, misericórdia. E alguma intuição está dizendo, Túlio, volta. Túlio, volta. Volta, Túlio. E aí eu falei, uma coisa, eu vou voltar. Peguei o telefone e liguei para a direção da casa. Eu estou voltando porque eu estou presenciando 3 caveirões descer a rua e estou vendo uns tiros. Sabe o que eu ouvi? Não, a espiritualidade ampara. Estamos todos aqui orando. Você pode orar por mim que eu estou voltando. Pode orar por mim que eu estou voltando. E também vou orar por vocês quando chegar em casa, para vocês serem bem. Porque esse tipo de imprudência não é medo, é cautela. Quando a gente transporta o medo em cautela e prudência, procede. Procede sim. Temos que estar cautelosos essas questões. Agora, o medo, ele não pode ser patológico. Ele não pode ser muito incisivo. Ele não pode ser uma coisa constante. Tudo eu tenho medo. Porque eu vi, eu soube, me disseram. Você especula coisas que nem sabe ter certeza. E aí gera o medo. Como isso é um tormento para nós? E existem pessoas que quando vivenciam isso, ou potencializam isso, elas param de viver. Elas vivem o medo é o dominador delas. Elas não dominam o medo, é o medo que domina elas. Porque o tormento, quando chega a esse ponto, chega a esse ponto. O outro ponto também aqui desse grande tormento é para falar da culpa. A gente gera, de vez em quando, uma culpabilidade. Por que deixou de fazer? Por que não deixou de fazer? Por que eu errei? Por que eu acertei? Por que ter feito melhor? Gente, vamos começar a entender que errar faz parte de quem acerta, de quem tenta. Mas se por acaso houve erro, houve consequências, se a gente puder, então,
puder reconsertar, façamos. Puder ir lá reconsertar o que foi feito, façamos. Mas não se permite ficar com esse sentimento, com esse botão da culpa, porque ele vai gerar uma outra patologia. Porque do sentimento vai me gerar uma raiva. Dessa raiva vai me gerar um ódio. Vai gerar um sentimento de cobrança. E a gente tem que parar com cuidado, ficar se cobrando muito. Vamos dar aquilo que a gente pode dar. Mas se o outro, por acaso, está esperando de nós uma grande expectativa, então já diga para o outro até onde você pode ir. O que eu posso fazer? Se alguém me chamar o Túlio para ir para a cozinha fazer o bolo, eu vou dizer assim, olha, eu agradeço o convite, estou aberto a aprender, porém, não sou especialista em bolo. Eu estou dizendo para o outro que ele pode esperar de mim. Então, eu estou me culpando, não estou me exigindo, e nem vou deixar que o outro também me exija de mim. Eu deixei bem claro até onde vai meu limite. E todo mundo tem seu limite. Todo mundo tem. Basta eu também dizer para o outro que eu tenho limite. E quando você também dizer para o outro que você tem limite, ouça também dele o limite dele. Para não ficar gerando cobranças. Porque essa geração de cobrança é desagradável demais. Isso gera um tormento, muito sentimento assim de não confiança, de incapacidade. E esses tormentos, eles estão vivendo dizendo hoje, ela já dizia, tá? Esses tormentos fazem parte do nosso dia a dia. Nós respiramos eles. Agora também ela diz um outro detalhe. Existem pessoas que têm mais de 3 a 4 conflitos. Mas também ela afirma uma coisa, é impossível um ser humano não ter um conflito. A questão toda não é numérica. Se eu tenho mais, se eu tenho menos. E se eu também tenho mais, vai uma outra pergunta para a gente pensar também na noite de hoje. Estou procurando ajuda? Ou eu me fechei a possibilidade de ajuda? É bom pensar nisso. E se eu vou pedir ajuda à casa espírita, outra questão também para se pensar também na noite de hoje. Casa espírita não é templo de milagres. Ela aqui não pode fazer nenhuma promessa a ninguém que vai melhorar se você não fizer mudança. Porque senão ela está fazendo uma propaganda enganosa. Mas ela diz que vamos orar. É que eu falo assim, vamos orar, aí tem aquele ditado, vamos orar, mas vamos vigiar. Porque tem aquele público que só fica orando muito. Está deixando de vigiar, hein? Ora, cuidado. E tem aqueles que ficam vigiando muito. Não pega assistência espiritual. Tem outro erro também. Então ele tem que viver as duas situações, porque se Jesus quiser isso, orar e vigiar. Ou vigiar e orar. Ele já dizia que esses dois verbos, como eles estão muito hoje em alta, se a gente perceber. Aí vai agora uma pergunta para o nosso dia, começamos. Vivenciamos algum tormento hoje? Eu não quero saber qual é o tormento não, tá? Para não ficar constrangedor esse público aqui. Eu estou perguntando se nós vivenciamos algum conflito hoje, algum tormento. Convivemos com pessoas muito atormentadas ou pouco atormentadas? Não vão dizer para mim que vocês também têm uma vizinha com a cerola. Só falta me dizer isso, né? Mas também se tem, não vou me espantar em Piedade. Porque em Bangu tem. E eu fico pensando, então se Bangu tem, Piedade também deve ter. Alguém lá com pé de cerola? Que na qual, volto a dizer sobre essa história da cerola, tá? É algo tão bobo, tão pequeno, para o Túlio. Mas para ela, não é. Porque ela deu o tamanho, a dimensão, que é o tormento que ela respira. E ainda diz outro detalhe, ela diz aqui, o tormento é tão patológico que eu fico me nutrindo dele, porque quando eu penso na possibilidade de sair dele,
quase que eu fico com dificuldade de sair. Porque eu respiro tanto ele me nutre. Em que maneira que ele me nutre patologicamente? Eu respiro aquilo ali. Todo mundo olha de fora e diz, meu Deus, que coisa de doença, meu Deus, que doido, coisa de doido isso. Mas ela respira isso. E ainda tem um detalhe, qual é a grande dificuldade, além da não mudança? Ela entende que o atormentado, o quê? Ainda tem um detalhe da resistência. Eu só mudo quando você mudar. Eu só vou desculpar quando você se retratar comigo. E de preferência em público, tá? Que eu tô te aguardando. Então, espere mais um pouquinho. Porque a pessoa não está disposta a isso, fazer o que você está propondo. Porque a gente não vai mudar o outro. Se a gente já tem dificuldade de mudar a gente, como é que vai querer mudar o outro, gente? Não vai conseguir. Porque o outro não vai permitir e o outro também não quer. Então a gente tem que fazer o trabalho de casa. Antes de mudar o tormentado, mude o seu comportamento. Mude a sua escolha. Faça sua mudança de roteiro. E outra questão do que é conviver com opiniões diferentes. Eu canso de dizer para todo mundo isso. Eu posso ouvir e escutar o que eu quiser. Não sinceramente eu estou concordando. Mas eu estou lhe ouvindo. Porque dá a entender na relação que você convive com o outro, ou na conversa com o outro, como bem essa senhora no atendimento fraterno que deixou bem claro para mim, ela quis afirmar que a ideia dela era certa, ainda confirmou, você não acha que eu estou certa? No meu lugar também eu não faria a mesma coisa? Eu disse, alto lá. Eu estou aqui para ouvir a senhora. Isso não quer dizer o que eu estou ouvindo da senhora, o que eu estou concordando com isso. Não. Mas eu estou respeitando essa sua escolha. Que me faz eu pensar que essa sua mesma escolha, como a senhora bem está afirmando, já vem trazendo mais de 30 anos um grande tormento na sua vida. Inclusive para a sua saúde. Então resta saber o que a senhora está fazendo para a sua saúde, né? Que na qual ali, me parece, já gerou um processo cancerígeno. É tanto caroço, tanta dor, quando não, para fechar aqui a história, ela quis questão de afirmar uma coisa, que é muito comum de nós nos tormentos, principalmente nós espíritas. Ah, deve ser coisa espiritual. Deve ser coisa espiritual. Ou alguém está fazendo um trabalho para mim, que eu soube. Ela nem tem certeza, coitada. Aí eu pergunto, pode até ser. Mas já vai a pergunta toda, quem foi que estabeleceu a sintonia de tudo isso? Quem é o dono do pé de acerola? Que poderia ter se estancado isso há muito tempo. Resta saber se a pessoa quer isso. Está disposta a fazer isso. Cortar o cordão umbilical do tormento. Porque quando você corta o cordão umbilical do tormento, ele não vai passar mais energia. Não vai. Mas o que nós fazemos com o tormento? Quero dar uma comparação. A gente estica ele. E a gente vai levar onde a gente quer ele. Vai para o Japão, vai levar o tormento. Vai para Nova Iguaçu, vai levar o tormento. Vai para dentro de casa, vai levar o tormento. E a gente tem que começar a entender que, para os nossos lares, né? Que eu sempre falo assim, lá é o espaço dos nossos amores. Então eu tenho que tomar muito cuidado com quem eu ando recebendo dentro da minha casa. Porque não adianta vir para dentro da minha casa trazer tormentos e perturbações. Porque a minha casa já não é um lar perfeito. Como nenhum lar daqui é perfeito. Imagina se você começa a receber pessoas, ou amigos, ou colegas, seja qual for a classificação, aonde vai deixar instalar tormento na sua casa. E esse mesmo tormento, diz lá a Joana, ele se manifesta em miasmas. O que são miasmas? São fluidos deletérios que deixam o mal-estar no ambiente, que dá o nome de ambiente carregado ou pesado. Aonde a gente afirma para todo mundo, né? Bem, está pesado aqui hoje, hein? Se ele está pesado, o que anda exalando o teu pensamento, o teu comportamento?
Porque nada se manifesta que atua fluidicamente, não, gente. Porque isso é para casa de espírito também, tá? Porque a gente fala assim, o ambiente onde a casa de espírito está carregado, precisa de que houve, hein? Mal o seu sabe. Quem é que anda perturbando o ambiente com o pensamento? Porque pensamento também, ele plasma. Pensamento também da forma que eu quero. Eu posso manter a minha neutralidade da minha comunicação, mas eu estou ali sentado, gerando pensamento. Não vai dar certo, é melhor que não dê certo, é melhor que dê azar. Fico torcendo para dar contrário. Não ajudo, não colaboro, mas fica doido para aquele trabalho dar errado. E se são atormentados. Aí eu pergunto, qual é o nosso papel como espírita diante de tudo isso? Aonde está a nossa responsabilidade diante de tudo isso? Porque nós somos criaturas que pensamos. Poucos ou não de conhecimento. Quem tem mais conhecimento, então, pior ainda. Porque vai ter que dar conta disso em algum momento. Porque você tinha conhecimento, sabia da lei de causa e efeito, e você foi um grande tormentado na casa espírita. E a gente consegue ver casa espírita, às vezes, esvaziando, fechando, por causa desse tipo de comportamento. Pasme isso. Onde não deveria estar acontecendo. Não deveria, tá? Mas aí, para fechar na noite de hoje, falta um pouquinho, né? Já deu uma hora. Tá. Existe uma outra questão aqui para a gente pensar, que a nossa saudosa Joana diz assim, Túlio, lá no livro Tempestade, Após Tempestade. Esse livro, ela após Tempestade, ela começa a narrar uma coisa muito interessante. Quando eu li, eu fiquei muito preocupado com isso, porque me fez eu repensar sobre isso. Chegará um momento que diante da nossa existência, seja curta ou não, aonde nós fomos chamados a fazer a nossa passagem e retornarmos à nossa pátria de origem, aonde vamos ficar livre do corpo físico, aonde a nossa alma, que é o ser pensante, que toma decisão e que povoa o universo, vai chegar uma hora que ela vai se encontrar com um detalhe. Ela vai se encontrar com o Tribunal da Consciência. O que é o Tribunal da Consciência, no popular dizendo? Não é aquele senhor do cajado que pune quem erra. Não é esse tribunal. É um tribunal onde estabelece consciência com o Criador. Porque nós somos criaturas do Criador. Então ele sabe exatamente as nossas limitações, até onde nós podemos ir, qual é o nosso potencial. Ele sabe sim. Ele sabe onde a gente fraqueja. Mas antes de tudo isso, faz também a gente fazer uma autoanálise. Quais são as minhas limitações? Não precisa ninguém apontar, não. Você faz essa autoanálise. Qual é o teu potencial? Enaltece também ele, para não ficar só se depreciando também. Porque nós temos potenciais, ou potencial, como também temos limitações. Para não dizer a palavra defeito, porque Deus não crê em ninguém defeito, todos. Se houve algum defeito aí de comportamento, de escolha, foi tomada de decisão tomada. Pensamos sobre isso. E temos uma boa noite na noite de hoje. Muito obrigado, meu irmão, pela reflexão da noite. Aos nossos irmãos que vão assistir, que Deus abençoe o lar, que Deus fortaleça vocês na fé.